Era uma noite fria e densa, e Lucas estava andando pelas ruas desertas da pequena vila. Os ventos cortavam sua pele como lâminas, e a escuridão parecia engolir tudo ao seu redor. Ele sempre ouvia histórias sobre a velha casa na colina, uma construção que estava lá desde o tempo de seus avós. A casa, de madeira envelhecida, estava cercada por uma densa vegetação que a tornava invisível de longe. Ninguém morava lá há décadas, e os moradores da vila evitavam se aproximar, pois falavam de uma maldição antiga. Mas Lucas não acreditava em superstições. Ele era cético, alguém que achava que as histórias eram apenas isso, histórias. Quando soube que a casa estava abandonada há tanto tempo, sentiu uma curiosidade irresistível tomar conta de si. E naquela noite ele decidiu que iria lá. Ele queria ver com seus próprios olhos o que tornava aquela casa tão temida. Quando chegou, o vento soprou com mais força, como se quisesse afastá-lo. Mas Lucas ignorou a sensação estranha e empurrou a porta velha, que se abriu com um rangido sinistro, revelando o interior escuro da casa. Dentro, o ar estava pesado, como se a casa estivesse cheia de segredos. O chão estava coberto por uma camada fina de poeira, e o som de seus passos ecoava nas paredes vazias. Lucas andou pelos corredores, iluminando o caminho com a lanterna que carregava. Cada passo que dava fazia o ambiente parecer mais opressor, e uma sensação de desconforto se apoderava dele. Ele subiu para o andar de cima, onde a sensação de frio parecia ser ainda mais intensa. No fim do corredor, uma porta estava entreaberta. Ele a empurrou lentamente, e o que viu o fez parar. O quarto estava intacto, mas o tempo parecia ter congelado ali. As paredes estavam cobertas com símbolos antigos, desenhos enigmáticos que pareciam vivos, quase pulsando. No centro do quarto, uma cadeira de madeira estava presa ao chão com correntes enferrujadas, e no chão, uma mancha escura, como se alguém tivesse sido arrastado até ali. Ao se aproximar, uma risada baixa e incomodante fez o sangue de Lucas congelar. Era uma risada infantil, mas não havia alegria nela. Era vazia, cruel, como se a própria casa estivesse zombando de sua presença. Ele olhou para os cantos do quarto, os olhos arregalados em busca de algo que não estava ali. Mas então, no canto oposto, ele viu uma figura pequena, quase imperceptível no escuro. Era uma criança, mas de um modo estranho, distorcido. Seus olhos estavam completamente negros, como se não houvesse fundo algum, e seu rosto estava pálido, marcado pela dor e pela solidão. Ela estava parada, olhando fixamente para ele, sem dizer uma palavra. Lucas tentou se mover, mas algo o impediu. Não era uma força física, mas uma sensação de paralisia, como se a casa tivesse lhe enredado em suas garras. Ele engoliu em seco, tentando gritar, mas sua voz falhou. A criança se aproximou lentamente, seus pés fazendo um som suave sobre o piso de madeira. Ela não falava, mas sua presença parecia aumentar a cada passo, como se estivesse invadindo sua mente. De repente, o quarto começou a se distorcer. As paredes pareciam se fechar, os símbolos nas paredes se retorciam e o chão começou a se mover sob seus pés. O tempo não fazia mais sentido. Lucas se viu em um pesadelo, preso entre o mundo real e algo muito mais sombrio. O ar se tornava mais pesado e ele sentiu uma pressão em seu peito, como se algo invisível o estivesse sufocando. E então a risada novamente, dessa vez muito mais próxima. Ela vinha da criança que agora estava à sua frente, com os olhos ainda fixos em sua alma. A boca da criança se abriu, não para falar, mas para revelar um vazio profundo, algo que não deveria existir. Foi quando Lucas viu o símbolo no chão, o mesmo que estava nas paredes, o mesmo que ele tinha visto nas fotos antigas da casa. Algo se formava ali, um vínculo invisível que o conectava à criança. Ele compreendeu, ou talvez foi forçado a compreender.
Aquele ritual nunca tinha sido completado. A criança estava presa na casa, presa na dor e no sofrimento de um passado esquecido. E agora, ela precisava de alguém para terminar o que havia começado. A risada cresceu, não mais infantil, mas algo muito mais distorcido, como um eco de desespero eterno. Lucas tentou correr, mas não conseguiu. Ele estava preso, perdido dentro das paredes da casa. As portas não levavam a lugar algum. Cada tentativa de fuga era frustrada, como se a casa se expandisse e se contraísse, brincando com ele, distorcendo o espaço ao seu redor. E então, num último suspiro, ele entendeu. A criança não era a única a ser amaldiçoada. Ele também havia se tornado parte do ritual. Ele estava agora preso, como todos os outros antes dele, condenado a habitar a casa para sempre.